O que é o oculto? O oculto nada mais é aquilo que você não sabe na prática, no real. Está oculto, está escondido, porque não foi falado ou não foi deixado as pessoas saberem. Então, na prática, acaba ficando que religião nada mais é algo para que as pessoas se sintam tranquilas, porque o ser humano ele gosta muito de romantizar as coisas. Isso daí está em tudo, tudo. Se você vê isso na política, na economia, você vê isso na sociedade em geral, em todo lugar você vê as pessoas romantizando as coisas. As pessoas nunca observam as informações, os fatos que acontecem e entendem, não, vamos enxergar isso apenas como o que é. Não vamos mistificar, criar todo um teorema. Veja muito bem que na própria Bíblia a gente vê, principalmente os evangélicos falam muito sobre isso, né? Que Jesus falava por parábolas, né? Então é por isso que eu sempre digo parábolas, né? É o que a Bíblia mais faz, né? Ou seja, se você olhar a Bíblia, como eu sempre falo para algumas pessoas, foi um livro que foi escrito para aquele tempo, numa linguagem que aquelas pessoas entenderiam. Imagine, por exemplo, se Jesus chegasse lá, né, e falasse: olha, pessoal, tudo isso aqui veio do nada, houve uma expansão de consciência, teve um despertar de Deus, e aí todas essas questões energéticas, físicas, átmicas foram acontecendo e chegou onde chegamos e tal. Aquela galera não ia entender nada do que ele estava falando. Por isso que a gente vê, né, que a Bíblia tem muitas transcrições ali, que se você olha para a literatura Anunnaki, você vai ver que muitas coisas parece que foram copiadas dessa literatura Anunnaki. Como a gente falou aqui sobre o Gênesis, e eu vou hoje falar um pouco mais sobre as instâncias aqui, você vai ver que na Bíblia, lá no Gênesis, o mundo foi criado no primeiro dia, né? Só que aqui nas instâncias, isso aqui, comparando assim, fazendo uma equivalência, na verdade isso aqui foi acontecer lá no quinto dia. Então, assim, veja que as coisas não fazem muito sentido, né? Então, assim, fica difícil às vezes esclarecer muitas coisas. As pessoas levam para esse misticismo que, eu não acredito nisso porque não tem vida pós-morte, né? Não acredito em espíritos. Gente, tá muito claro. Pega a Bíblia e olha no mundo aí fora e veja se alguma coisa faz sentido. Às vezes eu tenho muitos questionamentos assim provocativos das pessoas, dizem assim: mas o que está lá na Bíblia está acontecendo hoje. É claro que está acontecendo, porque tudo isso são ciclos repetitivos. Tá aqui no livro, tá lá no Mensageiros do Amanhecer, tá lá no livro lá do 12º Planeta, lá do Hercólobos, tá tudo lá. Tudo fala, a mesma coisa está sendo dita lá, que nós vivemos ciclos repetitivos. Então, cada ciclo que se inicia, uma nova vertente, uma nova versão melhorada vai sendo executada. Como eu até mencionei com uma pessoa esses dias, é muito provável que, conforme eu tenho estudado e pesquisado, é bem provável que quando nós sairmos dessa carne aqui, provavelmente nós vamos estar num outro nível evolutivo, daqueles que nós chamamos de alienígenas, né? E aí é onde as pessoas pulam lá longe, né? Eu acho engraçado que as pessoas, assim, elas são perfeitamente racionais na hora de aceitar tudo que as igrejas pregam, né? Te doutrinando que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque senão você vai para o inferno. Tudo você vai para o inferno. Ou você vai para o céu, né? E eu sempre digo, não existe esse céu que vocês estão falando na Bíblia. Não existe. Imagine o céu como se fosse um planeta Terra aqui, onde você pudesse viver bem, você não precisasse se matar de trabalhar para poder conseguir o seu sustento, onde você tivesse saúde, uma educação, as pessoas te respeitassem, você tivesse segurança. Cara, será que isso não é visto como um céu, como um paraíso, como uma recompensa? As pessoas, elas acham que o céu é o quê? Todo mundo vai viver no meio das nuvens, em algum lugar muito celestial, né? Que elas vão brincar com os leões não vão atacar ela, que as pessoas voam, tem magia, tem poderes, né? Então, assim, como a gente tem visto aqui, como o próprio Brahman pertence a tudo, ele é o tudo e o todo,
onde não existe o tempo e perfeitamente ele está em processo de evolução desde o despertar, por que que conosco vai ser diferente se nós somos a manifestação da consciência? Muitas ocasiões, quando as pessoas morrerem, elas vão voltar para a consciência. Então é muito interessante a gente abrir a cabeça, a gente não ficar apenas letrado numa única informação, né? Eu vejo muitas pessoas dizerem assim: ah, mas você acredita nessas baboseiras aí, mas não acredita na Bíblia. E eu vou reiterar novamente. O que que é mais fácil acreditar? Num papel que foi modificado tantas e tantas vezes ou acreditar numa tábua que foi escrita lá há 1000 anos e 2000 anos atrás, 10.000 anos, 50, 100.000 anos, né? Que foram cunhadas, queimadas para que elas não pudessem ser modificadas, né? Porque se alguém tentasse apagar aquilo ali, ele destruiria toda aquela perfeita estrutura que foi feita, né? Então, assim, eu prefiro acreditar nisso daí. É a mesma coisa que alguém que fala assim: ah, eu não acredito que existiu a pré-história. Mas aí, quando você olha para essas pinturas rupestres que você tem aí espalhadas pelo mundo, e a própria pirâmide é um exemplo disso, como que você vai dizer que isso é mentira? Como que você fala assim: ah, eu não vou acreditar nisso daí porque não está na Bíblia? Então, né? Aí fica difícil, né? Porque as pessoas preferem acreditar. Eu tenho um amigo que ele é historiador. Ele já me falou que a Bíblia tem mais de 400 versões que foram criadas desde aquela época, né? Então, assim, a gente vai entrando em vários assuntos, vai entrando, e quando a gente vê, a gente está bem longe, né? Acaba perdendo um pouco o foco.